Hoje, dentro do tema que nós estamos tratando, da escatologia, nós vamos entrar nessa questão tão preciosa para os crentes, que é a ressurreição dos mortos. E me parece que hoje, nos nossos dias, a questão da ressurreição dos mortos é um assunto bem pouco tratado. Mas quando nós abrimos em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos notar que esse tema da ressurreição dos mortos, ele é um tema que é descrito nesse texto aqui como fundamental. Ele é um fundamento da nossa fé. É dito assim no verso 1: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, a fé e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Quando o autor diz deixando à parte, é porque ele está falando com pessoas que conhecem do assunto, amém, irmãos? Mas, infelizmente, nos nossos dias nós temos bastante escassez de assuntos fundamentais. Na verdade, talvez você pode ser que nunca ouviu sobre isso. Ou talvez só ouviu que haverá ressurreição. Não é? Mas como é? Quando? O que acontecerá em tal evento? Essas coisas há muito pouco clareza, porque as pessoas estão preocupadas com coisas superficiais. Na verdade, é que elas estão preocupadas com suprir suas necessidades momentâneas. Coisas que ocorreu na sua vida hoje, por exemplo, ou na minha, ou que vai ocorrer no próximo ano, ou nos próximos 5 anos. Nós estamos envolvidos com isso. Mas nós não estamos envolvidos com as coisas que dizem respeito a toda a eternidade. Essa é a verdade. Então, como o homem está buscando suprir suas necessidades imediatas, ele tem perdido de vista os assuntos eternos. Isso é uma grande infelicidade para nós, porque realmente as coisas que importam são estas, como nós estamos sentados hoje aqui, para saber sobre coisas fundamentais. Jesus disse isso, né, para os fariseus. Ele disse que eles tiravam o dízimo até mesmo do coentro, do cominho. Ou seja, eles pegavam uma pequena planta e contavam quantas folhinhas tinham naquela planta, e tiravam a 10ª parte e separavam nos mínimos detalhes. Mas negligenciavam os principais mandamentos, as coisas que vinham primeiro. Daí Jesus disse, vocês deviam primeiro. O que Jesus está falando para eles em Mateus 23? Que há ordem de coisas. Há coisas mais importantes, há coisas menos importantes. E estar aos pés do Senhor, estar entre irmãos, estar em comunhão com nossa família, juntamente todos aos pés de Cristo, são coisas importantes. São coisas fundamentais, não é? E aqui nós temos assuntos fundamentais da fé cristã. Então, quando você procura, por exemplo, o credo dos apóstolos, lá você vai ver muitos assuntos da fé dos irmãos. E até mesmo era dito que antes de alguém ser batizado, ele só poderia ser batizado se verdadeiramente, pelo testemunho dos anciãos, ele tivesse aquelas coisas muito claras para ele. E você sabe o credo, até a Igreja Católica reza ele de maneira simplesmente como uma oração comum, né?
Mas ali você tem elementos fundamentais da fé cristã. E entre eles está a ressurreição dos mortos. Isso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu no ventre da Virgem Maria. Esse é o nascimento milagroso de Cristo. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, morto, crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, está vendo, irmãos? Morte, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus. Não é assim? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na ressurreição do corpo, no juízo dos mortos, na vida eterna. Amém. Então são coisas fundamentais da fé cristã. Um teólogo do passado chamado Karl Barth escreveu volumes e volumes destrinchando esses elementos. Então não são coisas que deviam estar para nós em segundo plano, são coisas, o que, irmãos? Fundamentais. A Bíblia diz que se nós não cremos que há ressurreição, vã é a nossa fé e não há esperança para nós. E nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Né? Então, esse é um assunto muito importante. Não perca ele de vista. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para isso. É uma coisa fundamental. Haverá ressurreição. E não haverá ressurreição só de justos. Haverá ressurreição de todos. Dos justos e dos injustos. Amém? E isso nós encontramos na promessa que você, já lá no livro de Daniel, no capítulo 12, você encontra essa promessa. Verso 1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Olha as palavras de Jesus ressoadas aqui. Até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna. E outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor do firmamento. E os que a muitos conduziram à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Nós vamos ver algo sobre isso mais tarde. Aqui você encontra no livro de Daniel a promessa já no Antigo Testamento que haveria ressurreição dos mortos. Quando você ouve um crítico liberal falar sobre isso, ele diz que é um pensamento influenciado pelo pensamento babilônico, né? Porque para ele esse não é Daniel, é um suposto Daniel, um pseudo-autor, alguém que queria dar um nome ao seu livro e deu o nome de Daniel. Porque o que os críticos estão querendo fazer é descredibilizar a palavra de Deus. Mas não se preocupe, fique com as palavras de Jesus. Jesus disse, quem lê, Daniel entenda. Então Jesus disse que era Daniel que tinha escrito. Amém? E Daniel já nos promete que no tempo do fim haverá o quê, irmãos? Ressurreição de mortos. Mas, e você encontra isso também, irmãos, numa festa entre as 7 festas do povo de Israel. O nome dela era a festa das primícias, ou dos primeiros feixes, dos primeiros frutos.
E lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 16, você ouve que Jesus é a realidade dessas festas. Ninguém vos julgue por comida ou bebida ou dia de festa. Aqui você tem todas as festas do povo de Israel. Ou de lua nova ou sábados, porque tudo isto era sombra daquele que havia de vir. Mas o corpo é de Cristo. O que significa isso, irmãos? Que aquele que produz a sombra é o próprio Cristo. Então as festas eram sombras de Cristo. Não é? A Páscoa, a festa que se sacrificava o cordeiro, que simbolizava o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 5 que Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Imediatamente após a festa da Páscoa, você tinha 7 dias da festa dos pães asmos, ou os pães sem levedura, né? Que também é uma figura de Cristo. Da sua vida santa, sem pecado, pura, não é? Depois você tem a festa das primícias. Esse está no grupo das primeiras 4 festas. Imediatamente após a festa dos asmos. Era a festa simboliza a ressurreição de Cristo. Cristo é as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15. Amém? 50 dias após a Páscoa você tem Pentecostes. Não é? Cristo derramado através do Espírito Santo. A igreja. Depois você tem a festa das trombetas, no segundo grupo de festas. Cristo anunciado. Depois você tem a festa da expiação, que é Cristo, nosso advogado. Ele é a expiação pelos nossos pecados. E depois você tem a festa do tabernáculo, que simboliza Cristo na sua segunda vinda. Amém? Por que os israelitas faziam cabanas? Porque eles diziam que eram estrangeiros e peregrinos e buscavam uma outra pátria. Mas um dia essa pátria chegará. Não é assim, irmãos? Então você encontra Cristo na sua segunda vinda, na festa dos tabernáculos. Porque Cristo é a realidade das festas. Então se os irmãos quiserem ler em casa, leiam Levítico 23, a partir do verso 9, você vai ver descrita a festa das primícias, lá outras festas também em Levítico 23. E veja se não é uma figura de Cristo, tudo que descreve aquela festa. Leia ela na ótica do Novo Testamento, e você vai ver que já as festas do Antigo Testamento anunciavam que haveria ressurreição de mortos. E por que eu falo isso? Porque fala também que a igreja é primícias de Cristo. E fala que o Senhor tem as primícias entre Israel e também as primícias entre os gentios. Amém? Por quê? Porque nós ressuscitaremos, irmãos. Amém? E nas palavras de Jesus no Novo Testamento, agora, no capítulo 5 de João, a partir do verso 26, nos diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. 5:28 agora. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem, os irmãos, prestem atenção, está ressoando o Daniel aqui nas palavras de Jesus, irmãos. Os que tiverem feito bem, ressuscitarão para a vida. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Repetindo o verso 29. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo.
Então eu gostaria de primeiro, irmãos, lançar qual é a base da nossa ressurreição. Agora que nós já vimos que a ressurreição é um fundamento, nós já vimos a promessa da ressurreição no Antigo Testamento, eu citei ainda por alto a tipologia da ressurreição no Antigo Testamento. Depois o próprio Senhor Jesus falando nas suas palavras que haveria ressurreição. Mas qual é a base da nossa ressurreição, irmãos? Algum irmão sabe? Qual? Porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Amém? Ou, podemos falar em outras palavras, o que garante a nossa ressurreição? Por que nós ressuscitaremos? Porque Cristo ressuscitou. Amém? E nós precisamos entender bem isso. Isso está na primeira parte do capítulo do Novo Testamento, que todos nós devemos saber bem claramente, que é o capítulo da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15. Existem capítulos, irmãos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, todos sabem que trata do... E 15. Da ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15. E a primeira parte de 1 Coríntios 15 é exatamente a base da nossa ressurreição. Qual é a base da nossa ressurreição? Cristo ressuscitou. Porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. É por causa do que Cristo fez, pela obra de Cristo, que isto será aplicado a nós agora, no final dos tempos, pelo Espírito Santo. Porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Essa é a garantia da nossa ressurreição. Então, quando Paulo começa a tratar sobre isso, no verso 1 ele diz assim, vamos ler a partir do verso 1, 1 Coríntios 15, nós vamos ler bastante 1 Coríntios 15. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. E Paulo levanta uma exceção aqui, irmãos. A menos que tenhais crido em vão. Porque talvez você não saiba, mas existe uma conversão que é só psicológica. Quando uma pessoa adere a um modelo, a um sistema de doutrinas, pode ser cristão. Mas se ela não nasceu de novo, ela pode falar de Jesus, ela pode conhecer tudo sobre doutrina, ela pode ser até um professor de teologia, mas pode ser que aquilo não passou da sua mente. A terra dela é como a beira do caminho, como a semente que caiu em solo rochoso. É uma falsa conversão. O falso crente é assim, ele recebe a palavra com alegria, mas logo vem o sol e quando esquenta as coisas para ele, seca-se a palavra, porque nele é de pouca duração. E a Bíblia fala por quê? Porque não tinha raiz, ou seja, ele é um crente falso. Ele tem uma conversão somente psicológica. Ou pode ser aquele que a semente caiu à beira do caminho e logo vem as aves dos céus. Quando você lê, é claro, Jesus explicando. Fala que é o maligno, arrebata o que foi colocado no coração. Então é disso que Paulo está falando aqui. Existem pessoas que creem psicologicamente, só com a sua mente. E um autor do passado dizia que a maior distância que existe no mundo, que é do céu ao inferno, é entre a mente e o coração do homem. Ou seja, entre aquilo que entrou só no psicológico dele, se tornar realidade para ele. Isso explica muita coisa, irmãos, nos nossos dias, né? Mas não é sobre o nosso assunto de hoje.
Verso 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, está vendo, irmãos, coisas fundamentais, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, porque o irmão lembra que o Salmo diz assim, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E Pedro fala em Atos 2 que isso dizia a respeito de Jesus Cristo. Porque Davi viu corrupção, mas Cristo não. Porque, segundo as Escrituras, ele seria ressuscitado ao terceiro dia. Amém, irmãos? Isso não foi uma invenção dos apóstolos ou do próprio Jesus. Isso já estava previsto desde sempre nas Escrituras Sagradas. E continuando, falando sobre a ressurreição de Cristo, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e começa a mostrar as testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. E apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois foi visto também por mais de 500 irmãos de uma só vez, os quais a maioria sobrevive até agora. Ou seja, na época que Paulo está escrevendo essa epístola, muitos irmãos que viram o Senhor em carne, ressuscitado, com um corpo glorificado, viviam e eram testemunhas oculares. Quantos? Mais de 500 irmãos. Amém? Porém, alguns já morreram. Depois também foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora de tempo. E agora ele abre um pequeno parêntese, mas continua falando da ressurreição. Porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Isso é assunto para muito tempo, irmãos. Essa sinergia da fé cristã, onde nós trabalhamos na graça de Deus, pela graça de Deus. Mas nós trabalhamos, amém? Ou seja, a graça não exime a nossa responsabilidade. A graça nos traz de volta a capacidade de responder a Deus responsavelmente. Isso é um assunto muito importante e é que as pessoas confundem muito nos nossos dias. Ora, se é coerente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ou seja, havia uma doutrina estranha na cidade de Corinto, entre todos os outros problemas. Um deles era que alguns afirmavam não haver ressurreição. Sério, né, irmãos? E Paulo começa a, então, defender a questão da ressurreição. E ele diz, se não há ressurreição de mortos, então, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Ou seja, é inútil. A nossa pregação, irmãos, se baseia que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. O evangelho que não afirma que o Senhor Jesus em carne, glorificado, retornou da morte para nunca mais morrer, não é evangelho. Pode falar de Jesus, pode dizer que gosta muito de ouvir sobre a fé. Não me fala das coisas da fé aí. Mas o ponto chave, se você é um cristão ou não, é crer na ressurreição de Cristo. Corpórea de Cristo. Eu lembro-me de um amigo meu que gostava muito de falar de religião, discutir religião, e um dia eu disse, você gosta muito de falar sobre essas coisas, mas você crê que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos? Ele disse, não existe isso. Não posso crer nisso.
Aqui você separa os irmãos de quem não é irmão. Amém? Às vezes a gente chama de irmão quem não é irmão. Se a pessoa não crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ela permanece nos seus pecados. Porque Romanos 4:25 diz que Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, irmão, não há justificação, não há salvação. É vã a nossa pregação. Vocês permanecem nos seus pecados. Amém? E continua dizendo, e Paulo faz uma afirmação pior ainda, ele diz, e ainda por cima, nós somos tidos como falsas testemunhas de Deus. Os apóstolos, todos aqueles que viram, se Cristo não ressuscitou, são falsas testemunhas. Porque temos asseverado contra Deus, se é que Cristo não ressuscitou, eles têm asseverado contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Os irmãos estão entendendo a argumentação de Paulo aqui, irmãos? Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E mais, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Não há salvação para eles. A esperança dos que dormem, nós vamos ver isso, é que Cristo ressuscitou. É o que está lá em 1 Tessalonicenses 4,13. Irmãos, com respeito aos que dormem, não quero que sejais ignorantes, para que não sejais como os demais, ou seja, os outros homens do mundo, que não têm esperança. E ele continua dizendo, porque se cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, cremos que Deus trará em sua companhia de Cristo os que dormem. Agora, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, não há ressurreição de mortos. Se os mortos ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E os que dormiram em Cristo estão perdidos. Amém, irmãos? E ele continua dizendo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais, a sua Bíblia pode estar infelizes, em outra, os mais miseráveis de todos os homens. Mas, se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele quem, irmãos? As primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Irmãos, aqui está falando da ressurreição do corpo. Inclua aqui todos os ímpios. Por causa que Cristo ressuscitou, eles ressuscitarão para o juízo eterno. Não só os salvos ressuscitarão. Aqui não está falando de uma ressurreição espiritual. Está falando da ressurreição literal do corpo. Esse é o texto. Amém? Todos ressuscitarão. Vocês já leram isso em Daniel 12, vocês já leram isso nas palavras de Jesus. E todos ressuscitarão porque Cristo ressuscitou. E a palavra diz que naqueles ímpios, nos seus rostos, estará a vergonha daqueles que não têm a Cristo. Terrível, né, irmãos? Cada um, porém, na sua ordem. Sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vida. Nós nem vamos tocar nesse assunto, mas eu queria só chamar a atenção dos irmãos aqui, porque tem pessoas que dividem, alguns irmãos preciosos dividem assim, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Só que essa vírgula ali não existe, irmãos, no texto. E quando você vai fazer uma concordância, aliás, quando você vai fazer uma hermenêutica séria do texto, você tem que concordar que você precisa usar o contexto imediato. E no contexto imediato, primícias nesse texto é Cristo. Amém? Verso 20. Leia lá. De fato, Cristo ressuscitou, sendo este as
primícias. Não é Cristo as primícias, depois outras pessoas que vão ser arrebatadas antes são primícias. Mas o mais nevrálgico dessa história é que no texto aqui fala assim, verso 23, aparquem Cristos. Aparquem é a palavra primícias. A palavra primícias no texto original vem antes de Cristo, no verso 23. Porque é Cristo que é as primícias. Então o texto no original diz assim, aparquem Cristos. Depois os que são de Cristo na sua vinda. O que concorda com o verso 20. Amém, irmãos? Quem é as primícias nesse texto, verso 20? Quem? Leia aí na sua Bíblia. O que está escrito no verso 20? Quem são as primícias do verso 20? Nós ainda estamos no assunto de Paulo, descrevendo a base da nossa ressurreição. E as primícias da ressurreição são Cristo. Aparquem Cristos. Porque alguns de nossos amados irmãos dizem assim, primeiro Cristo, depois as primícias, que são aqueles que vão ser arrebatados, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Mas o texto não diz isso, irmãos. O texto diz que aparquem Cristos, primícias Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Essa é a ordem que está em Tessalonicenses 4, em 2 Tessalonicenses 2. Então virá o fim quando ele entregar o reino a seu Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos por estrado dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Então, segundo esse texto, Cristo é a base da nossa ressurreição, mas nós não podemos ficar só com ele, irmãos. Eu gostaria de lembrar para os irmãos João capítulo 12 também, aliás, João capítulo 11, verso 25, por os irmãos que estão anotando, né? O próprio Senhor falando que vai ressuscitar a Lázaro ali imediatamente, né? E Marta diz para ele assim, Senhor, não entende o que Jesus está falando, e diz, Senhor, eu sei. Ou seja, Marta sabe mais que os coríntios, né? Verso 24. Que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Aí Jesus fala para ele, mas, verso 25 do capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Que base temos para a nossa ressurreição? O nosso Senhor é a ressurreição e a vida. Isso você vai encontrar em alguns textos que eu gostaria que vocês anotassem também. Por exemplo, João capítulo 6, versículo 39. A vontade de quem me enviou é esta. Você vai ouvir essa expressão muitas vezes aqui. Que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Depois, verso 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e crer nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Que segurança, né, irmãos? Para os que são de Cristo. O que é, irmãos? A vontade do meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e crer tenha a vida eterna. E eu, isso é uma afirmação muito preciosa para nós, não é verdade? 39, ele fala isso. 40, ele fala isso. Do capítulo 6. Depois, no 44, ele fala de novo, ninguém pode vir ao Pai, vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém, irmãos? Também, 1 Coríntios 6, os irmãos guardem os textos.
um assunto importante, né, irmãos? Nós, às vezes, não entendemos bem de quem nós somos. E Deus precisa nos lembrar de quem nós somos. Não é? Verso 14 diz assim, ó, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 6,14. Depois ele vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em nós. Não é? Então Jesus não é só a ressurreição e a base para a nossa ressurreição, mas também é descrito como o nosso ressuscitador. Ele nos ressuscitará no último dia. Amém? Só que esse assunto da ressurreição, irmãos, quem estava aqui na primeira reunião que nós começamos a falar sobre o Apocalipse? Os irmãos lembram que eu falei que existe nas Escrituras uma questão interessante quando se fala de uma promessa futura? Que às vezes essa promessa futura ela está particionada em duas partes diferentes. Por exemplo, todas as promessas que o Messias viria no Antigo Testamento, na mesma profecia fala da primeira vinda e da segunda vinda. Só que na mesma profecia. E muitas vezes separada só por uma vírgula. Né? Nós usamos o exemplo até do texto de Joel, que fala da descida do Espírito Santo e logo do dia da ira. Na mesma profecia, só por uma vírgula. Só que nós sabemos que o dia da descida do Espírito Santo foi no Pentecostes e da ira de Deus será na segunda vinda de Cristo. Então, alguns teólogos chamam isso do princípio das duas montanhas. Quando você está olhando algo que vai acontecer lá na frente, que está lá longe de você, você vê como se fosse, você pode até afirmar como se fosse uma coisa só, mas quando você chega perto, você descobre que são duas montanhas. Quando você olha de longe, você olha e porque uma está na frente da outra, você pensa que é uma só. Mas quando você chega até aquele momento, o que acontece? Você descobre que tem uma na frente e outra atrás. Quantas vezes você já teve essa impressão? De você estar olhando para um lugar, ali tem uma montanha, você chega lá perto, tem a primeira, e tem outra atrás que é maior que a primeira e parece que é uma só com a primeira. O assunto da ressurreição acontece assim, irmãos. E muitos teólogos brigam muito por causa dele. Porque vários textos do Novo Testamento falam da ressurreição de mortos. E, ao mesmo tempo, aparenta no texto ser a ressurreição dos justos e dos injustos. Vocês leram de Daniel, por exemplo. Daniel 12, 2. Né? Que os justos ressuscitarão para uma coisa e os ímpios para outra. E quando nós lemos, aparentemente parece que é no mesmo momento. Amém? Não é assim? Não. Não. Por exemplo, Jesus, no capítulo 1 é os justos. No capítulo 24 de Lucas, só fala da ressurreição dos justos. É porque as pessoas falam, irmãos, Jesus sempre que falou de ressurreição, falava de uma vez só a ressurreição dos justos, dos injustos. Então, tem que ser num só. Tem que ser uma só ressurreição. Ao mesmo tempo, ressuscitam os justos e os injustos. Porque o próprio Jesus falou. Então, primeiro nós temos que ver se é que Jesus nunca falou só de uma parte dela. Lucas 24, 15. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Não, perdão, é Lucas 14. 14. 14. É bom que tem esse texto, irmãos, porque
Na maioria dos outros, o Senhor fala da ressurreição dos justos e dos injustos. Mas aqui o Senhor falou só da ressurreição dos justos. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, receberás na ressurreição dos justos. Se você pegar o Novo Testamento inteiro e ler os evangelhos, por exemplo, sobre ressurreição, por exemplo, o texto que nós lemos de João, Jesus falou que ressuscitaria os justos e os injustos. Os justos para a vida eterna e os injustos. O assunto da ressurreição, guarde bem no seu coração, irmãos. É como esse assunto. Ressurreição. Amém? Esse é o tema. Mas há o quê? Só separado naquilo que o Senhor separou, dos justos e dos injustos. Amém? Então, quando nós vamos verificar o desenvolvimento desse tema sob o princípio de que ele é dividido em dois tempos, como as profecias muitas vezes descrevem a primeira vinda de Cristo, e na mesma profecia descreve a primeira vinda, que ele veio como um cordeiro, e a segunda vinda, que ele vem para reinar, e descreve numa única profecia. Então nós vamos ter mais clareza. Amém? Por exemplo, irmãos, aí você vai entender, nós vamos entrar depois desse texto, Apocalipse 20. Lá fala, e a acusação é que lá é o único local que fala da primeira ressurreição. E fala daqueles que fazem parte da primeira ressurreição. E os que fazem parte da primeira ressurreição são os filhos de Deus, os salvos, na vinda de Cristo. Amém? Mas eu quero ler com os irmãos aqui, 20 de Apocalipse, só para a gente complementar esse assunto das duas ressurreições. Que segue o mesmo princípio de um assunto, o título é ressurreição. E dentro do assunto ressurreição, terá a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Aí os teólogos se dividem em isso acontece em dois momentos ou em um momento só. Segundo a Bíblia, parece bem claro que são dois momentos. Amém? Os justos, primeiro, depois de um tempo, os ímpios. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vira as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. E não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja aqui, irmãos, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Está escrito aí na sua Bíblia? Então não adianta você me dizer que tem uma só para os dois, porque aí está falando que não. E, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Se chama primeira ressurreição é porque vai ter uma segunda. Mas talvez você diga, não, só chamou por chamar. Não, verso 5 novamente, o restante dos mortos. O que aconteceu? Até que se completasse os 1000 anos, esta é a... Então esse assunto da ressurreição, nós precisamos pegar a Bíblia, amém, irmãos? Ler ela toda e colocar esse título, ressurreição. Aí nós vamos andando no desenvolver da revelação de Deus. Vamos andando. E nós vamos descobrir que tem ressurreição primeiro, ok. Aí primeiro nós vamos lendo os textos, vamos vendo que no texto fala de ressurreição de justos e injustos. Depois justos e injustos. Justos e injustos.
Mas, no culminar da revelação de Deus, em Apocalipse 20, a palavra de Deus fala que haverá uma ressurreição, um tempo e depois outra ressurreição. Então, agora nós completamos o assunto da ressurreição. No assunto da ressurreição, que é um título maior, a ressurreição dos justos num tempo. Depois, a ressurreição dos ímpios no outro tempo. Amém? A ressurreição dos ímpios está em Apocalipse 20, a partir do verso 11 até o verso 15. Nós não vamos nos deter nela agora. Amém? Nós vamos falar da primeira ressurreição. Então, vamos ver algumas coisas que acontecem na ressurreição. Talvez seja bom nós vermos quando é o tempo da ressurreição, primeiro. Quando acontecerá a ressurreição? Foi uma pergunta da Patrícia. Né? Primeiro, agora nós já sabemos que os justos ressuscitarão primeiro. Amém? E quando eles vão ressuscitar, irmãos? Na segunda vinda de Cristo. Isso é um assunto importante, né? Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira os Tessalonicenses, capítulo 4. Citamos esse texto já. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não se entristeçais como os demais que não têm esperança. E primeira coisa, comentário aqui, irmãos. Não significa que quando algum irmão em Cristo morre, nós vamos só fazer festa. Nós vamos sentir a falta dele. Nós vamos nos entristecer. Qual é a diferença? Que nós não vamos nos entristecer como os demais. Veja, como os demais. Ou na maneira em que os demais se entristecem. Porque às vezes a gente é meio radical na nossa interpretação, né? Se os demais se entristecem, então nós temos que fazer festa. Né? Mas não é o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que nós não nos entristeceremos como os outros que não têm a Cristo, mas nós nos entristecemos. Amém? Porque nós vamos sentir falta do irmão. Não é verdade? Se há um irmão amado entre nós e o irmão parte com o Senhor, nós não vamos sentir falta dele. Ele está muito melhor que nós, ele vai ressuscitar com Cristo. Nós nos entristecemos, mas nós nos entristecemos com esperança. E os ímpios se entristecem sem esperança. Amém? Então não é errado chorar por alguém que partiu no Senhor. Porque nós vamos sentir a falta dessa pessoa. E nós vamos nos entristecer. Amém? As pessoas dizem, não, se você for muito espiritual, talvez você não se entristeça. Não, não é verdade isso. Por exemplo, quando você lê Filipenses capítulo 2, Paulo fala que Epafrodito ficou doente a ponto de morrer. Ele diz que Deus o curou. E Deus não o levou. E Paulo fala assim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então Paulo ia chorar se Epafrodito morresse, né? Porque quando ele estava doente para a morte, Paulo já chorou por ele. Não é? Ia perder um amigo. E Deus curou esse amigo. Epafrodito era salvo? Era, até um obreiro. E Paulo chorou até pela doença dele. Imagina se ele morresse, não ia chorar, não é? Então nós choramos, irmãos, pelos mortos, pelos nossos amigos, nossos irmãos. Mas se são crentes, nós choramos com esperança. Então o luto passa, não é? Agora, para quem não tem a Cristo, não tem esperança. Essa é uma coisa importante. Mas por que nós temos esperança, irmãos? Veja aí. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Amém? Irmãos, nós aguardamos do céu a seu Filho. Veja, se você for arrebatado a qualquer momento agora, então por que você aguarda do céu o seu Filho se você que vai para o céu com o Filho? Você não ia aguardar do céu ele voltar, você ia aguardar você subir com ele, certo? Capítulo 1 dessa mesma epístola, verso 10, leia lá.
vos convertestes dos ídolos a Deus para aguardardes do céu o seu Filho. Você está olhando para cima e aguardando a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, que nos livra da ira vindoura. Então, se o Senhor nos levar antes, então nós não vamos precisar aguardar Ele do céu, porque nós vamos com Ele para lá. Nós vamos ser tirados daqui rapidamente e com Ele para lá. Mas quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos que os que dormem virão com Ele, junto com Ele. E o que eles vão fazer? Aqui está o tempo da ressurreição, irmãos. Você pergunta, quando acontecerá a ressurreição? Na vinda de Cristo. E os mortos que estão num estado intermediário, salvos em Cristo, com Cristo no paraíso, virão para receber os seus corpos glorificados. Virão juntamente com Cristo. Amém? Todos os santos virão com Ele. Ó, veja com quem Jesus vai trazer em sua companhia. Quem é que está vindo com Cristo agora? Jesus trará em sua companhia... O que está escrito aí? Na sua Bíblia, irmão. Verso 14, na sua Bíblia, que está escrito. Jesus trará em sua companhia os que dormem. Quem é que virá com Cristo, irmãos? Os que dormem. Ora, e veja só, isso aqui é uma tradição oral, irmãos, que agora está virando epístola. Porque os irmãos sabem, quando você vai fazer um aparato de como foi escrito o Novo Testamento e o tempo de cada epístola, ainda que haja um pouco de divergência entre alguns historiadores, entre Gálatas e 1 Tessalonicenses, porque alguns dizem que 1 Tessalonicenses é a primeira epístola do Novo Testamento, a primeira carta a ser escrita do Novo Testamento, antes dos evangelhos, e alguns dizem que é Gálatas. Mas ainda que essa desavença seja uma coisa mais para os eruditos, esta carta é uma carta que possivelmente, se não é a mais antiga do Novo Testamento, é uma das mais antigas. Por isso que Paulo diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Ou seja, isso é uma tradição que o próprio Senhor disse sobre esse assunto. E diz isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, irmãos, isso é a palavra de Jesus. Leia na sua Bíblia aí. Não acredite no que eu estou falando. Verso 15. Leia o final do verso 15 na sua Bíblia. De modo algum precederemos os que dormem. É isso que está escrito aí, irmão? Aí agora você tem a sequência da vinda do Senhor. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E agora, Paulo vai repetir essa frase, irmão. E os mortos em Cristo ressuscitarão quando, irmãos? Primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Os mortos em Cristo, verso 15, parte final, de modo algum precederemos os que dormem. Então, irmãos, o Senhor, quando descer do céu com aqueles que dormiram em Cristo, aqueles que dormiram em Cristo receberão seus corpos glorificados e no mesmo instante nós com eles seremos arrebatados. É isso que está escrito aqui, irmãos. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. Então, se você for arrebatado antes e transformado antes, você estará precedendo os que dormem. E Paulo diz, por palavra do Senhor, nós vos dizemos isto. De modo algum, nós precederemos os que dormem. Se você for arrebatado antes, você precedeu os que dormem. Aí nós temos que pegar e tirar essa parte aqui, fora. E depois repete de novo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, qual é o momento da ressurreição, irmãos? A vinda do Senhor. Por isso que eu poderia falar de arrebatamento hoje. Mas arrebatamento só semana que vem. Amém? Porque na ordem de Deus aqui, nós não vamos poder preceder os que dormem. Então, primeiro, ressurreição de mortos. Primeira ressurreição. Depois, arrebatamento. Senão você vai ter que ter uma transformação de corpo antes, aí a ressurreição dos mortos, com alguns outros que são transformados ali, e depois, aí o restante dos mortos. Você tem que ter uma transformação antes. E daí você vai ter que explicar esse texto aqui. E a única explicação que se dá para esse texto é que é uma epístola que não tem muita clareza sobre o arrebatamento. Mas é a epístola que mais fala sobre a vinda do Senhor. Então a gente não pode considerar dessa maneira. Todos os 5 capítulos falam da vinda do Senhor. E a 2 Tessalonicenses, de novo, também. A epístola fala do anticristo, da reconstrução do templo, do aparecimento do iníquo, da apostasia, da nossa epsinagoga, que é o nosso arrebatamento, que é a nossa reunião com ele nos ares. 2 Tessalonicenses 2. Amém? Mas, também nós podemos pegar mais um texto que concorda com isso, que é 1 Coríntios 15, onde nós estamos lendo. Verso 51, e diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos, o que é dormir, irmãos? Morreremos. Mas arrebatados, mas transformados seremos todos. Aí Paulo fala, verso 52, num só momento, no menor átomo de tempo, num único momento, num abrir e piscar de olhos. Agora aí ele vai localizar para nós aonde que é esse momento. Ao ressoar da última trombeta. A última trombeta qual que é? Depois você procure lá, está lá em Apocalipse capítulo 11, a sétima. A sétima. E daí ele começa de novo. A trombeta soará. Veja se concorda com o que nós acabamos de ler, irmão. A trombeta soará. Qual é? O Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão. O que, irmãos? E aqui diz assim, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Opa! Concorda ou não concorda com o texto, irmãos? Sim ou não? E depois nós seremos transformados. Concordam com o que falou Tessalonicenses 4, irmãos? Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. É muito interessante isso. Não quero tocar no aspecto histórico, só quero dar uma informação para os irmãos. Essa questão é muito importante, irmãos. Porque até 1830 não se falava de nenhum rapto. 1830. Nenhum irmão na história da igreja falou sobre isso. Nenhum reformador, nenhum dos pais da igreja, até na própria Didaquê, que é um documento oficial que é dito dos apóstolos, fala que a ressurreição dos mortos será na vinda de Cristo, antes de nós sermos arrebatados e no final da grande tribulação. E daí, com o sonho de uma jovem católica chamada Margaret MacDonald, se começou a propagar essa informação. E depois houve uma sistematização primeiro, houve um acolhimento entre alguns irmãos, e entre eles um pregador escocês chamado Edward Irving, um eloquente pregador. E numa série de palestras que ele deu, um dos que estavam nas palestras chamava-se John Nelson Darby, que foi o sistematizador daquilo que se fala do dispensacionalismo e de que... Só que para Darby não havia rapto.
Toda a igreja seria arrebatada antes da tribulação. Todos os irmãos seriam... Para Darby havia um só momento. Só que o momento dele era antes da tribulação. Depois, alguns irmãos, para tentar explicar como é que pode que, se você vê multidões vindo da tribulação e que tem suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, ou seja, tem que ter irmão na tribulação. Então, como explicar? Daí precisa ter que tirar alguns antes. Porque daí aqueles que sofrem na tribulação, e tem aqueles que não sofrem na tribulação, porque foi tirado antes. Mas isso são coisas relativamente novas. Não estou falando que eu estou certo, os irmãos estão errados. Estou falando só que quando nós vamos analisar uma teoria, nós precisamos olhar na história, porque a Bíblia fala em Efésios capítulo 3 que nós devemos compreender com todos os santos. Não só com os que estão vivos, não só de uma escola, mas nós precisamos, quando pegamos um assunto, olhar toda a história da igreja e o que os nossos irmãos na história da igreja disseram sobre isso. Amém, irmãos? Então, o que os irmãos na história da igreja disseram sobre isso? Existe um livro de um irmão chamado Luiz Castellanos, que tem em espanhol, chamado A Escatologia na História da Igreja, e que ele avalia a posição escatológica de todos os irmãos desde os primeiros pais. E ele diz que até 1840, quando Darby desenvolveu esse modelo dispensacional, nenhum irmão falou que a igreja seria arrebatada antes. Então, por isso que quando nós vamos falar de ressurreição, eu não posso falar antes. Porque nos textos que a gente lê claros da Bíblia, a gente lê esse tipo de coisa aqui. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão. E depois nós seremos arrebatados. Está aqui uma ordem. Amém, irmãos? E você tem toda a liberdade de pensar o contrário. Só não pode dizer que Jesus não vai voltar, que os mortos não ressuscitarão. Mas se nós lemos o texto com clareza, olha, o que diz o texto? O Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nas nuvens, e depois, o que acontece? Estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Então, o primeiro inimigo a ser vencido é a morte. Ressurreição vence a morte. Então não haverá mais morte. É só você ler capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 23, voltando ao assunto. Aliás, 25. Porque convém que ele reine até que seja posto todos os inimigos por estrado dos seus pés. O primeiro inimigo a ser destruído será o que, irmãos? Aliás, o último inimigo a ser destruído será a morte. Então, na ressurreição, para nós já não haverá mais morte. Amém? Outra coisa. O pecado será erradicado do nosso corpo. Isso chama-se a salvação do nosso corpo. Amém? Salvação do espírito, da alma e do corpo. Aí a salvação do espírito está relacionada a perdão de pecados. A salvação da alma está relacionada à libertação do poder do pecado. Como o pecado é um Senhor, nós éramos servos dele, agora em Cristo nós podemos viver pela vida e ressurreição de Cristo, crucificar o nosso velho homem, ser transformado à imagem de Deus, e manifestar a libertação do senhorio do pecado. Agora. Mas quando o Senhor vier, então nós vamos ser libertos da presença do pecado. Guarde essas três coisas. Amém? Perdão de pecados, libertação do poder do pecado, como um Senhor, e na vinda de Cristo, na ressurreição, o que acontecerá na ressurreição? Nós vamos ser libertos da presença do pecado. O pecado não estará mais nos nossos corpos. Amém? Isso está lá em Romanos capítulo 8, versículo 23. A partir do verso 18 fala do nosso sofrimento nesse mundo.
e que não pode ser comparado à glória que vai ser revelada em nós. E continua dizendo, no verso 23, primeiro diz que a criação geme e suporta angústias, depois diz que nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nosso íntimo. Verso 23, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Quando o Senhor vier, irmãos, nós vamos ser livres da presença do pecado. Não haverá mais pecado em nossos corpos. Por isso não haverá mais morte. Amém? São questões relacionadas à ressurreição do nosso corpo. Os irmãos do casado para sempre também tem uma notícia triste. Na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos. Amém? Amém? Então é bem certo dizer que até que a morte nos separe. Porque ser casados para sempre tem que, depois da ressurreição, ainda estar casado, né? Mas daí a minha esposa vai estar para sempre até que a morte os separe. Aí fica tipo aquela música que seja eterna enquanto dure, né? Mas é. A ideia, eu acho. Mas é só para você saber que você vai ser casado com a sua esposa até que a morte os separe. Depois você continua sendo irmão dela em Cristo. Você conheceu ela nessa vida, vai conhecer ela, vai ter consciência dela, vai reconhecê-la, amém? Porque as pessoas pensam que vão ser tudo bonecos iguais, né? Um exército de bonecos iguais. Não, você vai ter personalidade, vai ter uma personalidade transformada, amém, irmãos? Mas vai ter consciência. Vai saber que aquele é o fulano, aquele é Paulo, aquele é Pedro, aquele é Abraão, aquele é Isaac, aquele é Jacó, aquele é Davi. Jesus disse isso. Que tinha gente que queria sentar à direita dele no reino, ele disse, isso já foi dado por meu pai, né? E depois ele fala em outro texto que sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Amém? Então Abraão está lá, a personalidade certinha dele. Não virou um boneco com outra personalidade ou sem personalidade. Amém? Nossa alma estará lá, nosso espírito estará lá e o nosso corpo agora ressuscitado, sem pecado, estará lá. E nesse lugar, segundo Mateus 22, 22 a 33, não se casam, nem se dão em casamento. Amém? Porque os saduceus que não criam haver ressurreição, foram até Jesus o tentar pegar numa pegadinha e diziam, mestre, uma mulher tinha um marido e o marido morreu, não tendo deixado descendência. Aí o irmão do marido tomou-a como mulher e também morreu, não deixando filhos. Depois um terceiro, quarto, quinto, sexto. Qual destes na ressurreição, porque eles não acreditavam ter ressurreição, será marido dela? E Jesus disse para ele, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. Amém? É uma notícia triste para os irmãos que falam que é casados para sempre, né? A gente faz essa brincadeira, mas é só para descontrair, amém, irmãos? É porque... Aqui fala que a morte será destruída aqui no 26. Aham. Mais morte, né? Mas nem todos serão arrebatados, né? O ímpio não será arrebatado. Eles morrerão ali, mas lá na frente, um pouco dentro, Isaías fala que o jovem 100 anos, né? Mas esses aqui, esses do milênio não são nem nós, são pessoas que nasceram no milênio e não são nascidos de novo e nem ímpios. São pessoas vivas no momento do milênio aqui na Terra, que nasceram no milênio. Isso é assunto quando nós falarmos do milênio. Os que ficarem aqui no arrebatamento, os que ficarem... Não. Só vou botar a ordem então. O Senhor vai voltar, estabelece o tribunal de Cristo, que vai ser o nosso assunto depois de 2 semanas, não semana que vem a outra. E depois do tribunal de Cristo, nosso assunto vai ser o milênio, né? Depois que nós falar da disciplina dos crentes no milênio.
aqueles que ficarão de fora, aqueles que estarão no milênio, amém? Só que a Bíblia fala em Zacarias 14 que haverão sobreviventes das nações que não são salvos e que sobreviveram porque não foram contra o Senhor naquele momento e que entrarão vivos no milênio. E esses terão filhos, terão vida. São sobre estes que os salvos reinarão. Porque senão você precisa descobrir sobre quem os salvos reinarão, se só os salvos estão lá no milênio, não é? Sobre quem eles reinam? Eles reinam sobre os outros salvos? Sobre quem? Sobre quantas cidades? 10, um fica, 5, outro fica, 2, outro fica. Quem são essas pessoas que moram nessas cidades? Lá Isaías 14 diz. Estes não são salvos, entraram no milênio, têm filhos. Amém, irmão? Estes morrem, um pecador de 100 anos morre. A morte que não tem mais domínio sobre nós, os salvos, nesse momento da primeira ressurreição. Até porque ainda depois haverá outra ressurreição, não é? Mas é só para a gente não pular etapas. O assunto agora é primeira ressurreição. Mas vai sempre chamar, vai ter muitas perguntas. Veio dessa forma, pode vir de outra. Mas sobre quem os crentes reinarão no milênio, se no milênio entra só os salvos? Não é verdade. A Bíblia fala sobre que haverá nações no milênio e sobre estas os salvos reinarão. Isaías capítulo 14, os sobreviventes das nações. Esses são salvos? Não. Não fala nada disso. Amém? São pessoas que estão vivas, não têm corpo glorificado como nós, estão vivinhas. Aqui, como nós estamos hoje. Amém? Por isso que dá às vezes uma, né? Porque existem pessoas, e depois essas nações ainda no final do milênio se levantam contra o Senhor, instigadas por Satanás, não é? E vão pelejar na última batalha que está lá no capítulo 21 de Apocalipse, não é? Amém, irmão? Não sei se... Não ficou complicado, ficou fácil, porque não falte os próximos capítulos. Amém? Hoje, ressurreição. Semana que vem, arrebatamento. Tribunal de Cristo. Amém? Depois, milênio. No tribunal de Cristo, nós vamos ouvir falar bastante de disciplina para crente, irmão. As pessoas pensam que não tem disciplina para crente. Amém? Mas tem disciplina para crente. Nós vamos falar de peso de glória. Aí os irmãos vão ver que nem todos os irmãos têm a mesma glória. Isso, Orígenes já falava no 1º século da história da igreja. Então, continuando aqui sobre como seremos na ressurreição. Existem coisas que nós seremos semelhantes ao corpo do Senhor, né? Quando nós lemos 1 de João 3, fala que nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Então, quando você lê Lucas 24, 36 a 46, você descobre que o Senhor, em corpo ressuscitado, comeu, bebeu. Mas passava pelas portas. Hã? É isso ou não? Comeu peixe, mel, podia ser tocado. Põe a mão aqui, do meu lado. Não é assim que ele se apresentou para Tomé? O mesmo corpo que estava na cruz foi ressuscitado por Deus, manteve as marcas da cruz. Isaías 14 fala que os filhos de Israel verão as marcas nas suas mãos e perguntarão que marcas são aquelas. Amém? Então são coisas que nós precisamos saber que a Bíblia descreve. E que se nós seremos semelhantes a eles, não há problema nenhum se a gente comer. Aliás, no milênio nós vamos comer carne.
Para quem não gosta de carne, eu acho que a gente vai ser vegetariano, né? Fala que nós vamos comer carne. Nós vamos fazer um churrasco, né? Ontem eu comi um churrasco. É bom o churrasco, né, irmão? Então lá no Milênio também vai ter churrasco. Que benção, né? É, porque às vezes a gente pensa que a gente vai virar uma criatura meio estranha, né? Mas parece que lá no Milênio vai ter churrasco. É. Segundo a Bíblia, parece que sim. Né? Porque os animais serão mortos, né? Numa maneira cerimonial, e o que vai fazer com a carne deles? Vão comer, mano? Hã? A gente come hoje porque não vai poder comer depois. Jesus comeu peixe com eles. Você não vai ser um fantasma. Amém, irmãos? Você vai ter um corpo diferente do corpo que você tem agora, porque o corpo que você tem agora envelhece e morre, porque tem o pecado. Mas agora você vai ter um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Então, há clareza sobre isso. E é sobre isso que eu vou tocar só um pouquinho agora. Lá em 1 Coríntios 15. Só um pouquinho. Porque isso é um assunto que talvez nós nem saibamos. Uma coisa é clara na Bíblia, que ficará evidente em nós aquilo que de Cristo temos naquele dia. Como resplandecer em nós, como glória. Quando Cristo vier, fala 2 Tessalonicenses, para ser glorificado nos seus santos. Então aquilo que de Cristo temos será manifesto naquele dia, em glória. E uma estrela difere de glória da outra, a Bíblia diz. E há pessoas que receberão um galardão completo, de 2 João, verso 9. E há pessoas que receberão melhor ressurreição, segundo Hebreus 11:35. Filipenses 3:11. Amém? Então, voltando lá para 1 Coríntios 15. Eu vou falar isso de novo, pode ir. 1 Coríntios 15. Então, se ressuscitam os mortos, aí Paulo diz assim naquela retórica dele. Então alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Aí Paulo chama essa pessoa de insensato. Paulo questiona, o que semeia não nasce, se primeiro não morrer. Agora ele vai dar a metáfora da semente, amém, irmãos? Na botânica, você sabe que a semente quebra sua casca, esfarela sua substância, né? Mas aqueles micro-organismos começam a produzir o quê? Uma planta. Foi isso que Jesus disse, né? João 12:24. O grão de trigo cair em terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Assim o nosso corpo é como uma semente também. Né? E continua o texto. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser. Né? É 1 Coríntios 15, a partir do verso 35. Estou no 37 agora. Quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, e sim o simples grão. Como o trigo ou qualquer outra semente. Não é assim na botânica, irmãos? Mas Deus dá o corpo que lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Agora, como diz os cientistas na zoologia, né? Nem toda carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, né? Outra a dos animais, e a das aves, e outra a dos peixes. Continua dizendo o texto. Por que será que Paulo está fazendo essas analogias? Vamos lá. Também há corpos celestes e há corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Guarde essa palavra. Uma é a glória dos celestiais. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua.
E outra, a das estrelas, porque entre estrela e estrela há diferenças de resplendor. Agora, verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Ah, irmãos, como nós precisamos saber da ressurreição dos mortos. O que a Bíblia diz sobre ela. Como nós precisamos saber se nós vamos viver uma vida negligente com Cristo nessa vida e depois nós vamos ser pessoas que realmente têm muita glória em seus corpos na ressurreição. É o que Paulo está falando, é outra coisa. Amém? De estrela para estrela há diferença de magnitude. Não é assim? Uma estrela de tamanha grandeza. A outra de menor grandeza. Hã? Alguns com galardão completo. Outros, não. Então, isso é para nós, os crentes. Amém, irmãos? Continua dizendo, semeia esse corpo na corrupção. Ressuscita na incorrupção. Ou seja, já não há deteriorização do corpo. Semeia-se em desonra. Ressuscita em glória. Estou seguindo o texto, verso 42. Verso 43. Semeia-se em fraqueza. Ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural. Ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Continua o texto. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Como foi o primeiro homem terreno, também são os demais homens terreno. Como foi o homem celestial, também os celestiais. Aqui é chamado Jesus de homem, ok, irmãos? Celestial. Lá no verso 40 fala Paulo que há corpos, ok, irmãos? Verso 40. Continua o texto, verso 48. Como foi o primeiro homem terreno, também são os homens. Como foi o celestial, também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém, irmãos? Preste atenção, isso é um assunto chamado peso de glória. Ande a sua Bíblia um pouquinho mais para frente aqui. Capítulo 4 de 2 Coríntios, verso 16. Uma estrela tem diferença de glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição. Olha o texto, 4,16, 2 Coríntios. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Amém, irmãos? Então, por isso, não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Mas as que não se veem, o que é as coisas que não se veem, irmãos? Aquilo que é do interior, que se renova de dia em dia. Eu achei interessante um irmão do Chile, certa vez, usou uma ilustração assim. Ele disse que é como um pai que chega para um dos seus filhos e diz: filho, faça a melhor casa que você conseguir fazer. Todo recurso eu vou te dar. Aí esse filho negligente tomava do recurso do pai, gastava o dinheiro naquilo que não devia e colocava tudo de pior na construção.
tudo de mais barato, tudo de menor valor, tudo quase que lixo, quase que reciclável. Pois pintava por cima para ficar bonito. O pai disse, faça a melhor casa que você puder. O recurso era de quem, irmãos? O pai que dava para ele. Mas ele tinha que fazer a melhor casa que ele pudesse. Amém? Aí ele todo bobo, né, pensando que ia enganar o pai. Quando ele acabou a casa, disse, pai, acabei a casa. Vem cá ver a casa que eu fiz para você. Aí o pai disse, não, não é para mim, não. Esta é a sua herança. Esta é a sua casa. More nela. É isso que esses textos estão falando para nós, irmãos. Amém? Nós estamos edificando. Amém? Ficará evidente o que estamos edificando. Talvez nós estamos edificando pensando, fazendo tapa a outro. Não, mas essa vai ser a tua herança. Essa é para ti mesmo. Amém? Há uma evidência que vai ser manifesta onde deu um Paulo diante da tribulação, dizia, tudo, depois você lê a tribulação de Paulo em 2 Coríntios e diga para mim se você chamaria ela ou eu chamaria de leve e momentânea tribulação. Leia lá o capítulo 6, o capítulo 10, o que fala lá que ele sofria, depois você diga se eu e você chamaria de leve e momentânea tribulação, porque perto daquilo que seria evidenciado nele no dia da vinda do Senhor, na ressurreição dele, aquilo não era nada. Aquilo, sim, produzia eterno peso de glória. Isso nós vamos falar quando nós falar da disciplina dos crentes. Nós acabamos de ler aqui, 2 Coríntios, dos sofrimentos de Paulo, é toda a segunda epístola aos Coríntios, mas você vai ler no capítulo 6, verso 8 a 10. Você vai ler no capítulo 10. Vamos ver aqui. No capítulo 11, do verso 16 ao verso 33. Depois no capítulo 12, verso 9 a verso 13. Já lá no capítulo 1 ele fala muito sobre tribulação. Aliás, toda a segunda epístola aos Coríntios é uma autobiografia de Paulo, né? Teve um irmão que escreveu um comentário que diz que é uma autobiografia de um homem no Espírito. Lá no verso 4 ele diz que essas tribulações são leve e momentânea. Mas são terríveis, irmãos. Mas os irmãos leiam com calma. Fustigado com vara. Tantas vezes ele recebeu 40 açoites, menos um dos judeus. Eram açoites que levavam à morte. Né? Terrível, né? Leve e momentâneo. Por quê? Porque não pode ser comparado àquilo que ele ia receber. Mas só para a Bruna pedir os textos, vamos continuar aqui. Leia que nesse mesmo capítulo à frente, em 2 Coríntios 5:10, fala, porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então o assunto continua. Amém, irmão? Da ressurreição aqui. O assunto é ressurreição. É o peso de glória que se receberá na ressurreição. E que uma estrela tem diferença de outra estrela, em resplendor. Os irmãos que são bons de imaginação vão se dar bem nesse assunto, né? Talvez uns salvos vão resplandecer muito mais que os outros, não é? Porque ficará evidente aquilo que de Cristo tem em glória. Por isso que fala que quando Cristo vier para ser glorificado nos seus santos. Amém? E quando o Senhor vier, saberemos aquilo que dele temos, de maneira clara. Amém, irmãos? Hebreus capítulo 11. Isso concorda com esse texto aqui. Verso 35. Mulheres receberam por ressurreição seus mortos.
Está falando daquelas ressurreições do Antigo Testamento. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Poderiam ser libertados, mas não aceitaram. Para obterem, veja bem, irmão, Filipenses 3 fala a mesma coisa. Depois você procure algumas outras traduções, talvez você ache melhor. Verso 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Cuidado, irmão, esse texto aqui está falando muita coisa, porque todos os crentes ressuscitarão. Paulo não está falando que há a possibilidade dele não ressuscitar. Você precisa entender esse texto direito. De algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui também está falando de uma melhor ressurreição. Amém? 3:11 de Filipenses. Colossenses também fala, deixa eu só me encontrar aqui. E a gente pode tirar um dia só para falar sobre esse assunto do peso de glória. Amém? Quando Cristo, Colossenses 3:4, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Ah, irmão, e a diferença de glória e glória. Quando nós vermos que existem irmãos que estão habilitados a governar sobre 10 cidades, não são irmãos que têm a terceira série em Cristo que vão governar sobre 10 cidades. Amém, irmãos? Não são irmãos imaturos, crianças em Cristo, que vão ser governadores das nações. Isso depende de agora. Amém, irmãos? Como lidamos com o agora. Ah, então o Senhor ama mais uns que os outros, não tem nada a ver com acepção de pessoas, não. Isso aí é, como é que você tem lidado com o Cristo que você tem? Você tem responsabilidade em Cristo. Ah, deixa o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, a sua oportunidade para isso se acabou. Para isso se acabou, irmão. Não tenha dúvida. Nós estamos sendo agora aperfeiçoados, treinados e transformados para esse tempo. Nesse tempo é o tempo da glória. Amém? É o tempo que nós vamos evidenciar em nós, como nós estamos. Isso está ligado ao assunto do servo bom de Mateus 25. Do mal, que é um único servo, que ele é bom ou é mau. Às vezes você lê lá 2 servos, não, fala que é um servo só, ou ele é bom ou ele é mau. Está ligado ao assunto das 10 virgens, ou as 10 tinham azeite, né, na sua lâmpada, não é? Que fala 20, 27 de Provérbios, que é o espírito do homem, então são salvos. E estava acesa a lâmpada das 2, não é? Mas algumas não tinham azeite consigo mesmas, né? Não foram transformadas, não tinham sua alma salva, não é? Não responderam apropriadamente a Deus enquanto viviam, mas elas acordavam e sabiam onde comprar, né? Porque elas disseram para as outras, dai do vosso azeite. Ela disse, não, ide e comprai. Então há um preço. Não é assim, irmãos? Vida cristã é uma vida de obediência a Deus. E João fala na sua segunda epístola, eu estou passando bem rápido, porque esse do peso de glória provavelmente nós vamos falar novamente. Mas são questões relacionadas à nossa ressurreição, então precisam ser ditas hoje. Mas 2 João, capítulo único, verso 9, diz assim, ó,
Peraí. Verso 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, para receberdes completo galardão. Completo galardão? O que é isso? É uma medida, então? E há uma outra medida, e tem uma medida que poderia ser completa, e na vida de alguém pode ser incompleta? Parece que é isso. Será, irmãos? Me parece que sim. O Senhor tem misericórdia de nós. Amém, irmãos? Enquanto nós estamos nesse corpo, nós devemos gemer, batalhar, para sermos cheios, transformados. Mas um dia não tem escapatória. Será revelado os segredos dos corações dos homens. Tudo. Amém, irmãos? O pior, irmãos, evidente, amém? Não escondido demais. Vai ficar claro nos nossos corpos aquilo que temos de Cristo. Amém? Por isso que eu vou repetir mais uma vez para os irmãos guardarem. 2 Tessalonicenses diz que o Senhor vem para ser glorificado nos seus santos. Então nós vamos evidenciar aquilo que de Cristo nós temos em nossos corpos, em peso de glória. Orígenes dizia que são vestes de glória, resplandecentes, porque estão nos cobrindo, né? E Paulo fala que gostaria de não ser achado nu naquele dia, mas revestido. E é o mesmo texto em 2 Coríntios capítulo 5, que está falando de peso de glória, de ressurreição do corpo. Amém, irmãos? Então, que o Senhor nos ajude. Vamos orar? É só para vocês ficarem bem assim mesmo. Aleluia, a partir de amanhã eu vou me santificar mais. Hã? Hã? Pode, irmã. Não sei se a pergunta é coerente, mas acho que a pessoa aprende perguntando. Tem uma passagem na Bíblia para você, e qual é a passagem, mas fala que a todos estão sujeitos a morrer uma única vez. Uhum. E no dia em que houver o arrebatamento, não vai haver a morte para essa pessoa, porque ela já vai ter o corpo transformado. Isso. Porque ela está viva aqui ainda. Né? Então, Paulo está falando. O autor aos Hebreus está falando que no curso dessa vida nós morremos e depois da morte o juízo. Só que quando o Senhor vier, haverá pessoas vivas. A grande maioria dos que dormiram, dos que morreram em Cristo já estão com Ele, né? Porém, isso eu gosto de frisar sempre também, nós somos uma minoria. Amém, irmãos? A grande maioria dos salvos já estão com Cristo no paraíso. E virão com Ele. Nós, os que estaremos aqui, caso não morrermos, seremos transformados. É isso que Paulo diz. Então, Hebreus não está contradizendo aquele texto. Então eu tenho que pegar a parte de Hebreus e no que ela se refere dentro desse contexto. Ao tempo de agora, dos que estão morrendo. Morreu? Acabou? Daí Paulo, no outro texto, do que está se referindo? Ao tempo que Jesus vem. Então, quando Jesus vier, vai ter vivos e salvos aqui. Estes não passarão pela morte. Por isso que são dois assuntos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. E os que tiverem vivos na segunda vinda de Cristo serão transformados juntamente com os que morreram em Cristo. Vamos ler para finalizar esse texto novamente, irmãos. Que às vezes diz-se, há muita tentativa de confusão com textos claros. Se eu pegar minha filha de 7 anos, irmãos, e ela ler esse texto, 6, ela vai fazer 7. Ela vai entender esse texto. Amém? Porque é um texto extremamente claro. Não é um texto confuso. Amém? O que eu estou falando, irmão, é que tem pessoas que confundem aquele texto que nós lemos de Tessalonicenses 4. Não estou falando que a irmã faz isso. Mas existem pessoas que confundem. Mas quando nós lemos assim, tipo como se nós fôssemos uma criança,
Não sei se a irmã me entendeu bem. Entendeu, irmã? Existem pessoas, por exemplo, irmãos queridos, amados, que dizem que vai haver um arrebatamento antes dos mortos ressuscitarem. Então, alguns serão transformados antes. E daí é o que eu estou falando. Quando nós lemos esse texto e pegamos de uma maneira muito simples, ele é muito claro, amém? Que vai responder a pergunta da irmã. Hebreus 9, 25 diz: aos homens é dado morrer uma vez, depois da morte, o juízo. Ele está falando dos homens que morrem agora, ou vão para o paraíso ou para o Hades, e ressuscitarão para juízo. Amém? Mas quando Cristo vier, existem pessoas vivas aqui agora, no mundo. A Bíblia fala em Apocalipse que todo olho o verá. Então existem pessoas que estarão vivas. Estes não passarão pela morte. Então, uma coisa ou outra é privilégio para nós. Se o Senhor voltar e sermos transformados, que felicidade. Né? Porque não passaremos pela morte. Mas se tivermos que passar pela morte, talvez um dia nós vamos falar muito sobre a morte aqui. Porque nós precisamos desmistificar a morte para nós, os crentes. Porque para nós é um êxodo a morte. Amém? É a nossa partida para estar com Cristo. Então não é motivo de ter medo, irmãos. Não é? A gente tem medo porque a gente precisa conhecer bem o que a Bíblia fala sobre a morte e o que acontece quando um crente morre, não é? E ficar bem seguro em Cristo aí. Se nós estivermos bem seguros com a palavra e com as promessas de Deus, então na hora da morte nós... Né? Os parentes vão ficando tristes e nós... Por quê? Porque nós vamos partir e estar com Cristo, que é muito melhor, segundo Paulo em Filipenses 1, 21. Vamos só repetir esse texto para nós finalizarmos e irmos para casa. 1 Tessalonicenses. Há muita dificuldade com esses textos, irmãos. Capítulo 4. Há muita dificuldade teológica. Essa semana eu vi um teólogo dizendo que Paulo contradizia João, Jesus contradizia Paulo, que cada um falava uma coisa e que, segundo ele, estava todo mundo falando uma coisa contrária à outra, mas não tinha problema nenhum. Se não tem... Daí eu fiquei pensando, meu Deus, tem pessoa que faz confusão de um jeito assim que a gente fica até assustado, né? Porque se eles estão se contradizendo, a Bíblia não é a palavra de Deus, irmãos, inspirada pelo Espírito Santo. A escatologia de Paulo é uma, a joanina é outra, a de Jesus era outra, meu Senhor. Cada um dizia uma coisa, mas era a concepção influenciada pela realidade do tempo de cada um contemporâneo. Daí eu ficava pensando, e o Espírito Santo? Onde entra? Que inspirou a palavra de Deus para ser inerrante, infalível, que em nenhum lugar se contradiz e concorda com tudo da primeira à última página. E assim o diabo vai minando, né, irmãos, os irmãos, com a falta de fé na palavra de Deus. Na verdade, até uma falsa erudição, né? Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13. Existe uma regra de hermenêutica, irmãos, que é um texto claro clareia os textos que não são tão claros. Então, se você tem um assunto que não é tão claro num texto, você precisa dos textos claros para dar luz aos textos que não são tão claros. Um texto mais claro do que esse aqui é difícil, porque é um texto específico sobre o assunto da ressurreição. Tanto esse como 1 Coríntios 15, amém? Ó, irmãos, não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Quem são os que dormem, irmãos? Os que morreram em Cristo. Para que não sejais como os demais que não têm esperança. Aí ele diz, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, todos nós cremos, irmãos? Cremos?
assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aí Paulo continua dizendo, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, e aqui está o que é, não sei se eu entendi bem a que a irmã perguntou, mas os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto, agora ele começa a mostrar a sequência, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por isso que hoje nós estamos falando da ressurreição dos mortos. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor, aonde, irmãos? Nos ares. E estaremos, daquele momento em diante, para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, com estas palavras. Aí, quando você abre em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo continua dizendo assim, irmãos, com respeito à parousia do Senhor e a nossa reunião com Ele nos ares. Sabe por que eu falo reunião nos ares? Talvez não esteja aí na sua tradução. Porque reunião é sinagogue. E a palavra aqui é epsinagogue. Aqui está a palavra que Paulo está falando em capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. E estaremos nos ares com eles, ou uma reunião nos ares. É isso que está dizendo o texto. Epsinagogue. Com respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele nos ares. Daí Paulo fala, não quero que ninguém vos engane. E nem vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, epístola, como se procedesse de nós, supondo que já havia chegado o dia do Senhor. Daí ele fala, ninguém vos engane, porque o dia, isso não acontecerá sem que primeiro venha o abandono da fé. Nós estudamos isso. E seja revelado o filho da perdição. E aqui estão as palavras de Daniel, irmãos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Sinagogue. Esse é o arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Alguns dizem que vinda é uma coisa e divide a palavra epifania da palavra parousia. Mas aí fica complicado, porque o texto no verso 8 diz assim, será revelado o iníquo que o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela epifania de sua parousia. As duas palavras estão no lado uma da outra aqui no verso 8. No mesmo momento, a manifestação da sua parousia. A epifania e a parousia, uma fala da presença dele e outra da manifestação da sua presença, do aparecimento da sua presença. Não são dois momentos. A palavra está juntinha aqui. A manifestação da sua vinda. A epifania da sua parousia. Parousia significa presença. Epifania significa manifestação. Então aqui significa a manifestação da sua presença. As duas palavras estão juntas aqui. Então o único jeito de explicar é que Paulo não entendia bem sobre isso. Tá? Ou ele está falando uma coisa que alguém, depois de um tempo, separou em duas. Amém? O Senhor tenha misericórdia de nós, possamos estar preparados para a vinda do Senhor. E para a nossa reunião com Ele nos ares. Por um momento em que seremos arrebatados, num abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, lá no capítulo 11 de Apocalipse, onde os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo.